Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui com o primeiro tutorial do, do nosso projeto aí de blog que a gente vai criar, né? Para ensinar o pessoal que está começando. Então, vamos aqui no GitHub. Vamos criar um novo repositório para começar aqui, né? Vamos chamar de Nexus Blog. Vou deixar por enquanto sem descrição. Vamos deixar visibilidade pública. Sem readme por enquanto, a gente adiciona depois. Pronto, não vamos deixar nada, vamos deixar só isso aqui. Então é isso, galera. Criamos aqui nosso projeto. Tudo certinho. Agora a gente vem aqui nas pastas, né? Vamos criar um novo workspace para manter esse nosso projeto. Workspace blog. A gente abre o Eclipse. Vem em Browse. Procura o workspace que a gente acabou de criar. Aqui. A gente já dá um launch. E a gente já vai criando o projeto no Spring. Que a gente vai usar esse site aqui para configurar. start.spring.io. Vamos lá. O grupo br.com.sadoc, que é basicamente o grupo que a gente vai começar aqui a fazer o projeto. O artifact vai ser esse nome que vai aparecer aqui depois, então Nexus Blog, vamos deixar tudo junto para ficar mais bonitinho. E aqui a gente coloca projeto de ensino para criar um blog. A gente deixa do jeito que está configuradinho aqui. Maven, Java 3.5.4. Eu vou usar o Java 21, que é o que eu tenho aqui na minha máquina. E a gente começa a adicionar as dependências. A gente vai adicionar o Spring Web, que é o que permite a gente criar as APIs REST, que vai dar acesso às anotações do Spring, REST Controller, Get Mapping, Post Mapping. Temos o JPA, que é o que faz o ORM entre os nossos objetos, né? Que ORM, na verdade, é Object Relational Mapping, que é um padrão de projeto que vai criar uma camada de abstração entre o modelo que a gente vai criar no nosso código Java, dos objetos, e o banco de dados relacional, que no nosso caso aqui vai ser o SQL. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai usar o ORM e vai permitir fazer o CRUD com poucas linhas de código. Ele vai criar essa comunicação aí. E a gente vai adicionar uma SQL Driver também, que é o que realmente vai fazer a comunicação entre os dois, né? Vai permitir a conexão entre um e outro. Então o ORM traduz o código Java dos nossos objetos em código SQL, mas SQL Driver ele vai conectar diretamente ao banco. A gente vai usar o DevTools, que vai ajudar muita gente, porque toda alteração que a gente fizer no nosso código e salvar, ele vai fazer ele vai meio que reiniciar o código sempre para aplicar as atualizações. Sem o DevTools, a gente tem que ficar parando a aplicação, reiniciando ela o tempo todo. O DevTools dá uma moral pra gente. E a gente vai usar o Lombok também, que é para evitar a repetição de código, que vai gerar automaticamente os getters, os setters, os construtores e etc. Então a gente vem aqui, lança um generate, por enquanto só isso, não vamos adicionar mais nada no momento. Já temos aqui o nosso Nexus Blog. Eu venho aqui, vou extrair tudo, vou mandar diretamente para o workspace que a gente criou, o workspace blog. Vou selecionar aqui e vou extrair. Pronto, extraído, já posso apagar o zip, provavelmente ele vai estar aqui, o workspace blog, está aqui. Beleza, com ele aqui, a gente já vem aqui, já estou no workspace do blog. Eu venho em Import Projects, Maven, que o nosso projeto é Maven, Existing Maven Projects. Venho em Browse e já está até aqui, ó. Seleciono o que eu acabei de extrair para cá. Aí ele vai reconhecer o POM, eu clico em Finish e ele vai começar a importar o projeto. Beleza, temos o projeto aqui. Agora, antes de continuar com o projeto, a gente tem que criar o nosso banco de dados, né? Eu vou usar o MySQL Workbench, porque vai facilitar a nossa vida. Vem aqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente fecha isso aqui, fecha isso aqui,
que eram os testes que eu estava fazendo. E a gente vai criar um model, que eu acho que vai facilitar mais a nossa vida. Blog underline model, vamos. Blog underline model, beleza. A gente adiciona o diagrama. Pronto, temos o diagrama. A gente vai botar a primeira tabela, que vai ser a tabela de usuários. Então, create table. Create table, primeira table aqui. Vamos criar. Vai ser a TBL usuário. Teremos um ID, que vai ser um int. Vai ser a primeira key. Vai ser auto-increment também. E not null, né? Obviamente. Belezura. Nome. Que eu acho que dá perfeitamente para ser um varchar de uns 100 caracteres. Not null, de preferência. Não precisa ser unique. Agora o e-mail. Também vai ser um varchar de mais ou menos uns 100 caracteres. Not null. E-mail eu prefiro que seja unique. Que a gente mantém um e-mail específico para cada usuário. A senha, a gente faz um varchar de 255. Também já é mais do que suficiente. A gente coloca como not null. E data cadastro, para deixar salvo quando foi criada a conta. A gente coloca um date time. E um default aqui. No caso, a gente nem precisa mexer muito aqui, porque a gente vai fazer isso no código depois. Mas deixa um current timestamp aí de default aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Current timestamp. Beleza, show de bola. Temos aqui a data cadastro, vou colocar como not null também, apesar de nunca vai ser, porque a gente vai colocar lá no código para gerar a data, mas tudo certo. Já temos a tabela de usuário. Agora a gente vem aqui, vai criar a famosa tabelinha de post, TBL post. E aí vai ter um ID também, que vai ser um int, primary key, not null, auto-incremente, obviamente. Vamos ter um título, que aí aqui eu acho interessante um varchar de 255. Coloca como not null também. E conteúdo, a gente coloca como text, para dar um campo maior para o usuário conseguir digitar, né? Porque senão baixar de 255 vai ficar muito pouco. A gente vai colocar not null. Varchar, em resumo geral, é texto. E 255 é o tamanho máximo que esse texto vai poder ter. Então, cada caractere é um desses aqui. Então, 255 é o máximo no caso do varchar 255. Text é muito maior, chega a 500 e pouco. Então, é quase o dobro aí. Então, é bem grande. Data criação. Date time. Mais ou menos o que a gente fez ali no usuário. A gente bota um current timestamp aqui. Como default. Aí vamos ter o usuário ID, que aí vai ser a relação com o usuário. Então a gente não precisa criar. A gente já tem a tabela aqui. Aí o que a gente faz? Um usuário pode ter muitos posts. Então a gente tem uma relação aqui já. Que no caso é um para N, né? Um usuário pode criar vários posts. Então a gente pega aqui, ó, um para N. Não identify relationship, que no caso é quando você não tenha uma primary key que identifica. Então ele é não identificável. A linha pontilhada na relação da tabela é um atributo estrangeiro não identificador, e a linha não pontilhada que a gente vai usar. Não, a linha pontilhada que a gente vai usar é o atributo estrangeiro não identificador, e a não pontilhada seria caso o atributo estrangeiro fosse um identificador, fosse meu primary key também.
o que a gente vai criar agora, que no caso não vai ser uma foreign key, vai ser uma chave estrangeira, que é uma chave que faz referência a um dado dessa outra tabela. Então a gente vai pegar e pronto, temos aqui o TBL usuário ID, que vai fazer referência à tabela de usuário. Aí a gente vai renomear aqui para ficar mais bonitinho, a gente coloca como usuário ID. Deixa int mesmo, not null, uma foreign key e pronto. Temos aqui as duas tabelas iniciais. Eu venho aqui, vou salvar o modelo. Vou salvar o modelo dentro da nossa pasta aqui, ó. Só para ter um lugar onde colocar. Vou colocar aqui, ó, blog model. Vou salvar aqui. E pronto, as duas tabelas iniciais que a gente vai ter vão ser essas duas aqui. Aí com o tempo, se a gente precisar, se a gente quiser aumentar um pouquinho o escopo disso aqui, a gente cria mais. Então, beleza. Temos as tabelas aqui. Show de bola. Vamos só renomear o diagrama, se eu conseguir. Renomear para DB Blog Nexus aqui. Eu acho que vai ficar melhor. A gente vem, salva o modelo novamente. Eu venho aqui em Database, Forge, Engineer, Next, Next, Next. Que aí ele já vai criar o esquema com o mesmo nome, ó, DB Blog Nexus. Aí facilita a nossa vida. A gente dá um close. E aí se a gente voltar aqui, já teremos ela aqui, com as dois tables que a gente acabou de criar. TBL post e TBL usuário. Então agora vamos para o código começar a fazer umas coisitas aqui. Hoje nós vamos começar com o nosso querido e famoso model, que no caso é o objeto que a gente vai criar para representar a nossa entidade no banco de dados. Então seria meio que uma forma de representar um objeto na vida real. Só que esse módulo ele vai ser traduzido para código SQL pelo RM e aí tudo que a gente criar a partir dele vai lá para o nosso banco de dados. Então vamos criar o primeiro package aqui. New package, nexusblog.model. Temos aqui o model. A gente vai começar a criar uma classe de usuário, que foi o primeiro que a gente criou. Aí a gente vai usar aqui a anotação ent para falar que é uma entidade do nosso banco. E a gente vai colocar table name, que no caso a gente colocou tbl usuário. Vou dar um describe aqui para ficar mais fácil de ver as informações. Tá aí, beleza. Name tbl usuário. Deixa eu colocar aqui na outra tela. Não, se bem que é melhor deixar aqui, porque senão vocês não vão conseguir ver. Aí o campo ID, private, integer ID, private string nome, private string e-mail. Esse private aqui é um encapsulamento. Então a gente vai encapsular tudo aqui para não ser acessado diretamente. 99% das vezes, tá, talvez seja um pouco muito, mas na maioria das vezes, quando a gente vai setar atributos no modelo, numa classe e tal, quando a gente vai mexer com atributo, eles sempre vão ser privados, pelo conceito de encapsulamento. Tem também o default, né, que é quando a gente não coloca nada, tem o protected, tem o tem vários outros aí, vários outros não, né? Tem o protected, o default, o private e o public. Mas aí não vem ao caso agora, a gente vai deixar como private mesmo, que aí só a própria classe pode acessar esses atributos. Beleza, e-mail, string senha. E data cadastro, private é date, local date, se eu não me engano. Data cadastro, deixa eu tentar importar.
Ctrl Shift O no Eclipse para importar. Table, pronto. Local date importadinho também. Beleza. Agora a gente começa a mapear. Anotação ID para avisar que é um ID. Generation. Generated value para avisar que é um auto-increment. Strategy. Generation type. Ponto. Identity. Para gerar os IDs bonitinhos. Então, para recapitular aqui, o ID significa que é a chave primária. E o Generated Value com a Strategy Identity, o próprio banco de dados vai criar os IDs e gerenciar os IDs para a gente. Como a gente colocou como auto-increment, ele vai de um em um. Então, cria um novo usuário, usuário 1, cria o outro usuário, usuário 2, e assim vai indo. A gente coloca o column aqui, só para garantir, column name, para falar a coluna do banco de dados, que também é ID. Poderia ter colocado ID usuário, mas ficou como ID. A gente dá o espacinho aqui, a gente vem para o nome, column name igual a nome, né? Nome. Bota o tamanho, length, 100 caracteres. Não pode ser null. Então, nullable, false. Vem aqui para outra coluna. Name, e-mail. Length também é 100, se eu não me engano. Não pode ser null. E ele é unique. Ele é único. Então, a gente coloca como unique true. Senha, column name, igual a senha. Length 255, não pode ser nullable. E pronto, temos aí. E data cadastro, column name igual a data underline cadastro, se eu não me engano, deixa eu verificar. Isso mesmo. E aí temos aí os valores. E aí, só deixa eu conferir uma coisa aqui. Eu quero ver se eu coloco aqui de usuário o data cadastro. Isso, local date time.now. No caso não é time, né? Só local date. Ele vai me botar a data de cadastro, então ele já gera automaticamente aqui. Localdate.now. Aí beleza, tranquilíssimo. E aí, por enquanto o usuário seria isso. Agora a gente vai criar o post. Vamos lá. Class post. Arroba entity. Vou falar que é uma entidade. Arroba table. Name. TBL post. Mesmo início da outra. Tranquilo. Agora a gente começa aqui. Private de novo. A parte do encapsulamento. Integer ID. Private string título. Private string conteúdo. Private local date time. Aqui, que eu acho importante ter a data, a hora da criação do post também. Acho que até no usuário seria importante ter a data, mas aí a gente muda lá depois. E aqui tem a parte do usuário também, se eu não me engano, né? TBL post. Deixa eu dar uma olhada. É, usuário depois da data de criação. Então a gente coloca como usuário, porque a gente vai tem uma chave estrangeira. Quando a gente tem uma chave estrangeira, a gente mapeia pelo model que pertence a essa chave estrangeira. Nesse caso aqui é o usuário. Então a gente fala que o ID é a chave primária.
Generated value e strategy, mesma coisa da outra. Generation type identity, o próprio MySQL vai gerenciar isso aqui e também auto-increment, então vai gerar de um em um. E arroba column name ID. Show de bola. Temos aqui já. Agora a gente vem para o título, column name título. A gente coloca length, quanto que eu botei de length no título? 255, não pode ser null, então nullable false. Beleza, conteúdo, column name igual a conteúdo. Aqui a gente colocou como text. Então a gente vai ter que usar um column definition aqui, porque é um tipo especial do MySQL, então a gente vai ter que definir que a definição da coluna é text, que é um campo de texto maior, que aí ele já reconhece automaticamente que é um text e já deixa tudo mais bonitinho. Agora a gente vem para o local date time, column name igual a data criação. Se eu não me engano é isso, né? Isso. E aqui, como a gente está fazendo uma referência a uma chave estrangeira, a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. A gente vai ter que usar aqui um many to one. Então, são muitos posts para um usuário. Então, a gente vai ter que usar a notação muitos posts para um usuário. E a join column, que vai representar a tabela, o campo que vai ser correspondente à tabela de usuário, que a gente quer que pegue, né? Então, a gente vai colocar o usuário ID, que é esse campo aqui, ó, que vai representar a join column entre a tabela post e a tabela usuário. E a gente importa e temos aqui o nosso módulo de post e o nosso módulo de usuário, para começar. Agora a gente volta aqui no usuário, vamos gerar os getters e os setters. Aqui eu vou gerar sem lombok, primeiramente, para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então vamos lá. Getters e setters sem lombok, fica assim. E o construtor também. Então, tipo, você vê que já aumenta muito o código. O lombok evita exatamente isso aqui. Vamos voltar aqui em usuário agora. Já estamos no usuário, na verdade. E vamos colocar aqui os posts em usuário também, para a gente ter uma relação bidirecional, para facilitar a nossa vida. E a gente coloca um private lista de posts, new array list. Não tem necessidade de criar isso agora, mas vamos deixar uma relação bidirecional aqui para facilitar. Então, one to many. Um usuário para muitos posts. Aí a gente coloca que é mapped by usuário. Cascade type pontual. Isso aqui a gente está falando, beleza. Se eu apagar um usuário, eu apago os posts dele também, automaticamente. O banco ele faz isso para mim. E o orphan removal true significa basicamente que se eu remover um post da lista de posts do usuário e salvar, o JPA vai deletar o registro do banco. Então temos o one to many bonitinho aqui. Esqueci de importar, boa. Agora aqui em post, só para vocês verem como é que ficaria com o lombok, para exemplificar a grande diferença. Então a gente vem aqui, depois do entity, coloca o data, que é a anotação do lombok, que basicamente tira a obrigatoriedade lá dos getters, dos setters, do toString, do equals, do hashcode. O data gera isso tudo pra gente. No args constructor,
ele gera o construtor sem argumento, que eu já vou mostrar para vocês na outra classe, e ao args constructor, ele gera o construtor com todos os argumentos que a gente tem aqui. E a gente coloca um builder também. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês como que ficaria o usuário. Ó, olha a diferença de código. Só tem os atributos aqui. Agora vamos ver como é que ficaria o usuário se eu colocasse tudo. Getter e setter já coloquei. Agora imagina que eu ainda fosse colocar toString, hashcode, isso aí eu não vou nem colocar, porque senão vai ficar enorme. Mas eu vou colocar os construtores aqui, ó. O builder no Lombok, para quem caso esteja se perguntando, é para evitar quando a gente tem assim muitos atributos, muitos construtores longos. Sem builder eu precisaria fazer mais ou menos um negócio assim, ó. Só vou exemplificar aqui rapidinho. Isso aqui é só um exemplo que eu não vou nem colocar no código aqui porque vai quebrar. Pera aí. End, pronto, não vou nem importar. Aí com o builder eu faria basicamente isso aqui. Usuário, usuário, usuário.builder. A gente define cada atributo pelo nome, que deixa um pouco mais legível. Que aqui não vai aparecer porque está sem o builder, mas é só para meio que dar uma exemplificada. Então, nome, Diego, aí o ponto e-mail, e-mail@email.com, aí ponto senha, senha 123, aí ponto data, cadastro, local, date, time, ponto now. Aí no final de tudo, quando a gente terminar, a gente dá um ponto build e aí fica assim. Essa é a diferença do sem builder para o com builder. Mas enfim, deixa eu tirar isso daqui. E aí, ó, você já vê a diferença do tamanho da classe só com os getters e setters. Isso porque eu nem coloquei o toString. Eu vou colocar aqui só para exemplificar. Eu falei que eu não ia colocar, mas vou acabar colocando. Então, ó, constructor using fields, hours constructor, que é o que a gente usou aqui. E o noargs constructor seria o construtor vazio, que é esse aqui. A gente tira tudo. Que no caso, para quem não entendeu, para gerar isso aqui, a gente vem em source, a gente vem generate getters e setters para os getters e setters, e para os construtores usando campo, a gente coloca generate constructors in fields, isso no Eclipse. Aí, se a gente quiser gerar o construtor com tudo, a gente clica em select all. Se a gente quiser gerar o construtor vazio, a gente deseleciona tudo. E aí, assim que ficaria, basicamente. Deixa eu colocar o toString aqui também. Agora vamos gerar aqui também o hashcode e o equal. Tá aí, o hashcode e o equals. Esse é o tamanho da classe sem o Lombok. E esse é o tamanho da classe usando o Lombok. Então, dá pra ver a clara diferença. Deixa eu tirar tudo aqui. Colocar o Lombok pra cá também. Pronto. Certinho. Temos os nossos models. E agora a gente vai para o repositório rapidinho. Então, model, repository. A gente cria aqui a interface, porque o repositório tem que ser uma interface. Então, só para explicar melhor para vocês, o model, como eu já falei, vai representar a tabela do banco no código. Cada campo da nossa classe é uma coluna da nossa tabela do SQL. E o repository é a interface que vai acessar o banco de dados pelo JPA, que é o que vai fazer o ORM. Então, é o que vai permitir a gente salvar as coisas no banco, buscar as coisas no banco, deletar as coisas no banco e etc. Então, repository, vamos criar de usuário repository ou usuário repo também pode ser. Aí a gente vai ter que estender o JPA repository. E aí aqui a gente coloca o tipo da chave primária, que nos dois ficaram como... Não, a gente coloca primeiro, na verdade, o nome da tabela, usuário, e aqui o tipo da chave primária. Usuário e integer. E
inicialmente a gente tem o repositório pronto. E agora a mesma coisa para o post repository. Extends, JPA repository, post integer, porque os dois têm a chave primária como integer. E pronto, temos aqui. Agora, só para não esquecer, vamos em Source Main Resources, vem aqui no Application Properties e vamos configurar o nosso banquinho de dados para se conectar. Então, a gente vem aqui, spring.datasource.username. No caso aqui, vocês vão colocar o de vocês. O meu é o root. Spring.datasource.password. Vocês vão colocar a senha que vocês configuraram no workbench de vocês. A minha é MySQL por padrão. Spring.datasource.url. A gente vai colocar JDBC dois pontos. MySQL dois pontos barra barra. Localhost 3306, que é a porta padrão. E dbblog, se eu não me engano, dbblog Nexus. Beleza, spring.jpa.properties.hibernate.dialect, para a gente colocar o dialeto do JPA, para a gente avisar que é MySQL. A língua, né, que ele está falando, basicamente, a gente vai avisar que é do MySQL 8, MySQL 8 Dialect, ou MySQL Dialect também funciona. A gente vai usar um spring.jpa.hibernate.ddl-alto igual a update. Sempre que eu executar o código, ele vai fazer as alterações que eu fiz aqui dos módulos diretamente lá no nosso banco de dados. Ele vai fazer o update, nesse caso aqui. E o spring.jpa.show-sql true, que é para mostrar o consolezinho para a gente de todas as alterações que a gente fizer. Beleza, temos aqui de uma maneira bonita o início do nosso código. Vamos ver se executando aqui vai dar algum erro ou não. No caso, não tem nenhum dado ainda. A gente vem aqui, Nexus Blog, vem em Run as Java Application. Torcer para não dar nenhum erro. Se der erro, a gente vai caçar aqui mesmo, na frente de todo mundo. A gente procura aqui o nosso Nexus Blog Application. E a gente executa. Beleza, ó. Começou bonitinho. Iniciou. Tomcat na porta 8080. O JPA. Database 7. JDBC. Aí se a gente vier aqui em Administration, Client Connections, se eu não me engano, a gente vai conseguir ver aqui, ó, DB Blog Nexus. Nossas conexões aqui, ó. Calma aí que não falou ainda não, que eu esqueci de mandar pro GitHub, né, galera? Aí fica meio complicado. Eu já tinha feito a despedida aqui, mas eu voltei aqui só para explicar mais uma vez. Então, ó, dando a comparação para vocês, vocês viram ali no vídeo, né, como é que tava, cheio de coisa. Agora que a gente deu o stop aqui na nossa aplicação, a diferença de client connections, né? Então tá bem mais tranquilo aqui, o que mostra que realmente estava conectado aqui. E aí vamos mandar para o nosso banco. Vamos aqui nos nossos documents, workspace blog. Vamos entrar diretamente no Nexus Blog para enviar só essa parte para lá. A gente clica com o botão direito aqui para enviar lá para o nosso GitHub, na verdade, né? Eu acho que eu falei banco, mas enfim. Aí a gente está aqui, a gente dá um git init para avisar que é um repositório git. A gente não vai adicionar readme por enquanto. A gente dá um git status aqui para ver tudo que a gente precisa adicionar. Beleza. E agora a gente dá um git add -a ou git add asterisco, ou o que vocês preferirem aí. Aí provavelmente vai ter adicionado tudo. Perfeito, adicionou tudo. E a gente dá um git branch -m main, só para afirmar que a branch principal é a main. No caso, o meu já está configurado bonitinho.
A gente adiciona um git remote add origin. A gente pode pegar daqui ou daqui mesmo, que o git aceita com tranquilidade. Pronto, adicionamos o origin. A gente dá um git commit agora, que eu vou usar um commit que eu já tinha dado aqui anteriormente, mas não tinha dado certo. Pronto, e agora a gente dá um git push -u origin main. Bonitinho, agora se eu atualizar aqui a página, já está tudo aqui. Exatamente do jeito que a gente criou. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Ficou um pouco grande, eu acho, mas foi um vídeo inicial para explicar bastante coisa. Então o próximo tem tendência a ser mais curto. Espero que vocês tenham gostado aí. E até a próxima. Falou!